Olá, professor. Olá, professora. Eu quero cumprimentar também a você que não é professor, que não é professora, mas que está aqui assistindo, participando, que gosta, que se interessa pelos assuntos relacionados à educação, esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade e que hoje está aqui participando dessa 10ª jornada virtual internacional em pesquisa científica Portugal, Educação, Cidadania e Saberes. Esse momento tão importante que foi possível que nós estivéssemos assim pertinho, graças à internet, graças a essa tecnologia, essa jornada virtual, me permitiu estar aí em Portugal e vocês aqui também no Brasil, onde nós pudéssemos trocar. Então, isso é muito legal, isso é muito importante e eu estou muito feliz, grata e honrada de estar aqui participando hoje. Meu nome é Adriana do Nascimento Querido, sou mestre em Educação Básica, atualmente curso doutorado na UERJ, sou orientanda da professora Maria Tereza Tedesco, e venho trazer um relato de experiência que eu fiz com as minhas turmas de ensino médio no CIEP, onde eu atuo. Trabalho em uma comunidade, hoje voltou a ser chamado Favela, depois do último censo, que fica entre Realengo e Magalhães Baixos e que se chama Curral das Éguas. É um CIEP, eu adoro CIEP. É grande, tem aquele espaço enorme, imenso, que a gente pode trabalhar, e é nesse espaço onde eu atuo que eu desenvolvi esse trabalho e trago hoje aqui para compartilhar com vocês. Como tema é o racismo, que é tão ruim, tão pernicioso e é um assunto grave aqui no Brasil, é um assunto grave no mundo inteiro. A sociedade geme com isso. Todas as vezes que nós falamos a palavra negro, a palavra preto, preta, negra, está sempre relacionado a alguma coisa que é ruim, que é negativo, que traz um ar de pejorativo. Ah, você está no meu caderninho preto, olha, você está na minha lista negra, olha, a coisa ficou preta agora. Nunca está relacionado a algo que é bacana, que é legal. Mas na minha turma, sim. Na minha turma está relacionado a alguma coisa que é muito legal, que é muito bacana. E nós fizemos uma lista negra, mas é uma lista negra maravilhosa. Então, esse é o título do meu trabalho que eu hoje compartilho com vocês, a minha lista negra, que é a nossa lista negra, né? Uma discussão sobre o racismo sob a ótica de quem vive na invisibilidade. Trabalho, como já falei anteriormente, com os alunos pobres, pretos e favelados, mas não são invisíveis, pelo menos não na nossa escola, pelo menos não durante as minhas aulas. E de onde surgiu essa ideia? Surgiu porque nós temos aqui no Brasil, desde o ano de 2003, uma lei, que é a Lei 10.639, que incentiva e que aponta que nós temos que trabalhar com a história da africanidade, com os povos que também deram origem ao nosso país, para que os nossos alunos conheçam isso. Então, trabalhar com a Lei 10.639 é de uma relevância enorme aqui na nossa sociedade. Então, diante disso, diante dessas bases, do que foi estabelecido pela lei, que diz que nós temos, né, a obrigação de trabalhar com a história da cultura brasileira, isso é importante para a nossa sala de aula. Mas olha que coisa, precisou de uma lei para que isso fosse trazido para a sala. Mas será que basta só ler a lei? Será que basta só dar essa informação para os alunos e para as alunas? Basta isso? Como é que a gente aborda isso? Como é que a gente traz esse assunto para a nossa sala de aula? Como é que isso se faz presente na nossa sala de aula sem ser apenas uma obrigatoriedade? Está para além de ser uma obrigatoriedade. Como é que a gente faz essa abordagem sem constranger, sem magoar, mas trazendo para a reflexão da importância disso, de conhecer a nossa história, de conhecer a própria história? Então, como é que a gente faz esse tipo de coisa? Será que basta ler? Ah, eu li lá porque tem a obrigação de que eu tenho que ler, que eles têm que conhecer. Não, não é isso. É mergulhando nesse universo, mergulhando no universo da cultura negra, trazendo possibilidades para dentro da sala de aula, trazendo o olhar dessa outra lista negra, trazendo o olhar de pessoas negras que são relevantes aqui na sociedade brasileira. Então, isso traz para eles um outro olhar dessa história que é tão triste, que é marcada por tanta dor, que é marcada por tanta tristeza, e que nós vemos ainda o racismo tão presente
no mundo inteiro até hoje. Então, como é que foi feito esse estudo? Nós fizemos essa discussão na sala de aula. Eu trouxe uma história em quadrinhos, onde nessa história eu apontava várias personalidades negras de destaque na nossa sociedade, como Mercedes Batista, a primeira bailarina negra que dançou no Teatro Municipal, e que tem uma estátua no centro do Rio, naquela região ali perto do Cais do Valongo. Nós fizemos uma visita também ali ao Cais do Valongo, ao Museu dos Pretos Novos. Então fomos associando a minha história em quadrinhos que eu fiz com um grupo de amigos e trouxe para minha sala de aula. Associada a essas visitas, eu trabalho também com a proposta de sala de aula invertida, que é a minha principal metodologia. Eu antecipo o tema, eu antecipo o que vai ser tratado na sala de aula, encaminho para que eles estudem, para que eles pesquisem, e na sala de aula eu faço então essa curadoria, vou fazendo as orientações e eles vão tirando as dúvidas acerca do que eles então estudaram na escola. Então isso traz a importância da leitura no ambiente escolar e também fora dele. Eu sou professora de língua e sou professora de literatura. Então, trabalhar com isso é maravilhoso, porque eles vão conhecer os autores, eles vão pesquisar e vão trazer para a sala de aula. Não sou só eu que levo as informações, nós fazemos uma troca. E nessa troca, e nesse mergulho que eles fazem, eles aprendem, eu também aprendo, todo mundo aprende, porque nós trocamos as informações, nós trocamos os saberes. E eu vou, então, organizando, tirando as dúvidas, e a sala vai fluindo. Aqui eu trouxe uma aluna, que ela está com um celularzinho aqui na mão, não sei se vocês conseguem ver muito bem, mas ela está. Então, nós trazemos a tecnologia ao nosso favor. Essa tecnologia, ela vai ser utilizada para nos auxiliar. Porque quem deve ser o centro, trazer o protagonismo para dentro da sala de aula? Tem que ser para o aluno. Tem que ser para a aluna. Precisa participar, precisa estar dentro. E às vezes as pessoas me perguntam, mas Adriana, se eles já estão lendo antes, eles não vão ficar desinteressados quando eles estiverem na sala de aula? Gente, eu garanto que não. Porque eles já começam a aula sabendo que vai ser. Então aquilo deixa a aula até mais tranquila, porque eu não preciso ficar chamando a atenção toda hora, eu não preciso trazê-los para toda hora para ficarem prestando atenção no que eu estou lendo. Eles já leram. Então na sala eles vêm com as dúvidas. É claro que eu faço a leitura, eu faço a releitura, leio de novo, abordo os assuntos, essa discussão ela flui de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, fluida mesmo. E aí aqueles que não leram, eles começam até a ficar meio sem graça, porque já viram que a turma está lendo, que a turma está participando, que a turma está interessada. Então, quem não leu nessa aula, na próxima vai ler. Quem não leu na próxima, vai começando a ler. Isso vai, então, movimentando, se estendendo. A gente vai incentivando, promovendo essa leitura, não só para o ambiente escolar, não só para o espaço escolar, mas especialmente para fora dele. Então, a sala de aula invertida ela é uma extensão da sala de aula. A gente vai rompendo os muros que tantas vezes são tão altos entre a escola e a sociedade, mas nós vamos ali, ó, quebrando tijolinho por tijolinho e fazendo com que eles se envolvam nessas atividades. Então, nesse momento, onde eles pesquisaram lá, e eles têm o celular neste momento como apoio, porque não é uma aula utilizando o celular o tempo inteiro, mas é sim a gente podendo utilizar essa ferramenta em nosso favor. Então, eu formo grupos de WhatsApp com eles, onde eu vou passando os conteúdos anteriormente, e eles já vão lendo na hora que eles puderem, da forma que eles puderem, e já trazem para a aula as dúvidas que eles têm. Monto também, eu tenho uma página no Instagram que é destinada ao meu trabalho com os meus alunos, e ali também eu faço as postagens e etc. sobre aquilo que nós vamos abordar ao longo da semana nas nossas aulas. Então, essa é a sala de aula invertida, onde os conteúdos são acessados antes. Eles vão estudar e vão trazer as dúvidas para a discussão. Eles vão realizar as atividades quando eles puderem, na forma que eles puderem, às vezes vão estudando no ônibus, muitos trabalham, então já conseguem, inclusive, acessar os conteúdos antes. Ao invés de ficarem lá só no Instagram, vendo outras coisas, vai ver a sua professora. Ao invés de ficarem só vendo meme no WhatsApp, vai ver a sua professora, porque eu estou lá acompanhando a eles e a elas também em outros momentos. Eles acessam a qualquer hora e eu vou dando ali o feedback individual à medida que eles vão
tirando as dúvidas comigo. Isso confere a eles protagonismo, proatividade e consolida os conhecimentos. Então, diante desse cenário, eu fiz a proposta das pesquisas, fui fazendo anteriormente, porque eu encontro com eles 2 vezes por semana, mas falo com eles muito mais do que só 2 vezes por semana, porque a gente vai trocando as informações e eles vão tirando dúvida. Mas, professora, o que eu posso fazer? Aí a gente vai trocando, conversando, e é muito legal quando chega a sala, já está todo mundo mais calmo, porque eu já tirei a dúvida antes, já conversei, o trabalho já fluiu. Então, essa foi a nossa lista negra. Olha que lista negra maravilhosa. Foram as personalidades escolhidas pela turma. Nós tivemos Pelé, Glória Maria, uma jornalista importantíssima aqui no Brasil, Vini Júnior, Elza Soares, Carolina Maria de Jesus, uma escritora fantástica que já vendeu milhões de livros, uma mulher que contou a sua própria história, que não se intimidou com o fato de ser negra, contou a sua própria história, autora do Quarto de Despejo e foi protagonista nas nossas aulas. Cartola, compositor, músico, super relevante aqui também para nós. Racionais MC, Maria Antonieta de Barros, 509, foram os escolhidos para as pesquisas da minha turma. Então, aqui tem os alunos, as alunas, apresentando os trabalhos, utilizando a tecnologia para o nosso favor, no momento oportuno, selecionado, organizado, nada desorganizado, nada de qualquer maneira, nada de ficar só vendo, mexendo em joguinho, não é para isso que eles se utilizam do celular ou fazem aqui as projeções, como vocês podem ver. Eles utilizam a tecnologia, eles aprendem, eles estudam, eles compartilham e eles perceberam que o racismo e que a invisibilidade ao longo de anos, séculos, décadas, pode sim começar nessa geração a fazer diferença, pode sim começar nesses jovens negros, negras, pobres, que moram em uma favela, que são invisíveis para essa sociedade, mas não para nós. Professores, professoras, que temos que ter esse olhar atento para essa população. Que eu, como mulher negra, me coloco ali junto com os meus alunos, para ali com os meus alunos e mostro para eles que é possível sim chegar à universidade, chegar ao mestrado, chegar ao doutorado, participar de uma jornada internacional, por que não? Eu estou aqui numa alegria enorme de poder representar a minha cidade, a minha universidade, a escola onde eu atuo, onde está todo mundo lá, fala assim, puxa vida, é possível. E é possível a gente tirar essa invisibilidade, porque esses alunos, eles sofrem tanto que eles nem acham que eles sofrem racismo, porque onde eles só moram ao lado de pessoas pobres, pretas e periféricas. Então, quando eles se veem nessa situação de invisibilidade, mas eles veem também que tem esse outro lado da lista negra, que foram pessoas que foram abrindo caminhos para nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, eles começam a se enxergar de uma maneira diferente. Eles começam a entender quem são, começam a entender a história do seu povo, começam a entender o que eles podem fazer. Isso faz toda a diferença. E aqui eu tenho a turma, eu estou aqui no meio com eles, dessa turma linda, maravilhosa, e que eu agradeço a oportunidade de poder ter mostrado um pouquinho do meu trabalho, agradecer a jornada e até a próxima.